Olá, bem-vindo de volta. É um prazer ter vocês aqui. INSS, veja como proceder se tiver perícia agendada. Benefício pode ser cortado por não comparecimento. Eu vou explicar bem isso para vocês, tá ok? Você está no canal Agir, eu sou Caco Siqueira, seja muito bem-vindo. E sempre lembre que a verdade liberta e sempre prevalecerá sobre a mentira. Sempre. Vamos agir? Vem comigo. Toca a vinheta que eu já volto com vocês. Bom, pessoal, essa matéria aqui saiu no Extra, tá? Finanças e Economia. E nós estamos trazendo para vocês aqui, eu e o professor Walter Júnior. Como sempre, eu vou trazer um vídeo aqui do professor deixando, explicando os mínimos detalhes. Que eu já falei para vocês, é besteira eu tentar fazer uma oratória como o professor faz para tentar explicar a mesma coisa que ele está explicando. Então eu trago sempre uns vídeos dele aqui, eu faço 2 ou 3 vídeos meus e trago um vídeo dele porque é perfeita a explicação dele. Então nesse caso aqui, eu estou trazendo esse vídeo do professor Walter Júnior que vai explicar direitinho para vocês porque o INSS, apesar da perícia médica ser marcada e por causa da greve, não pode cortar o benefício se o erro for do INSS. Tá? Se o erro for do segurado, o benefício é suspenso ou bloqueado. Às vezes até perde o benefício. Mas quando a culpa é do INSS, não pode bloquear. Se bloquear, é caso da justiça. Mas o professor Walter vai explicar direitinho para vocês. Assistam um vídeo aí, eu já volto já aqui para me despedir. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Com as greves dos servidores do INSS e médicos peritos federais, muitos segurados do INSS estão com medo de perder os seus benefícios pela falta da perícia médica. INSS, veja como proceder se tiver perícia agendada. Benefício pode ser cortado por não comparecimento. O INSS não pode cortar o seu benefício pela falta da perícia médica se a culpa for do INSS. Porém, se o INSS marca a perícia do cidadão e ele não comparece, o benefício pode ser suspenso ou até cancelado. A lei diz que, se não for culpa do segurado, se for culpa do INSS, o benefício não pode ser cortado. Vejam que segurados que estão no auxílio-doença ou até na aposentadoria por invalidez, para que retornem ao mercado de trabalho ou às suas antigas funções, é necessária uma perícia médica. Isso o INSS tem consciência, porém, em alguns casos, o INSS passa por cima da lei e, mesmo sem a perícia médica, quer cortar o benefício do cidadão. É aí onde entra a justiça do nosso país. A greve dos médicos peritos do INSS já chega a 40 dias, sem previsão de fim. Apesar disso, os segurados que aguardam a concessão ou a manutenção de um benefício por incapacidade e não comparecerem a uma agência na data marcada para a perícia médica, correm o risco de ter o pedido negado ou pagamento suspenso. Aqui ficou bastante claro, se a perícia já foi agendada, mesmo com a greve dos servidores ou dos médicos peritos, o segurado deve comparecer àquela agência no dia e hora marcados. A orientação para ir ao posto, apesar da paralisação, é de Diego Cheruli, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP. Segundo ele, é importante respeitar o dia agendado,
mesmo que a pessoa não seja atendida. Via de regra, o INSS não poderia negar ou cortar benefícios quando há uma paralisação de servidores, mas há casos em que isso acontece. Ou seja, há casos que o INSS nega este benefício ou até corta durante paralisação de servidores. Vejam que agora esta greve dos médicos peritos já passa de 40 dias. E também tem a greve dos servidores do INSS. Se a pessoa comparecer à agência e não for atendida, um funcionário da unidade poderá reagendar o exame ou o interessado poderá pedir que lhe seja dado um comprovante de comparecimento para comprovar no futuro que ele esteve naquele dia e hora marcados para a sua perícia médica. Se o segurado for orientado a remarcar a perícia pelo telefone 135 ou pela internet, via portal ou aplicativo Meu INSS, o reagendamento deve ser feito no prazo de até 7 dias. O benefício só é suspenso se a pessoa faltar à perícia e não justificar a ausência ou não pedir a remarcação. Agora vejam bem, caso não consiga o comprovante de comparecimento ou a remarcação da perícia no dia do atendimento na agência, o segurado ainda terá a opção de ir a uma delegacia de polícia civil e registrar uma ocorrência, informando que esteve no INSS para a perícia médica e não conseguiu um documento comprovando que o exame não foi realizado. Caso não possa ir ao INSS, o segurado tem como pedir a remarcação pela central telefônica 135 e pelo Meu INSS. No entanto, pontua Cheruli, caso não compareça no dia marcado e não ligue ou acesse a web para reagendar o exame, o INSS vai negar ou cortar o benefício. O INSS não pode cortar o benefício do cidadão por culpa do próprio INSS. Sem a perícia médica, por culpa do INSS, este benefício não pode ser cortado. De acordo com o INSS, o segurado que já recebe auxílio por incapacidade em caso de impossibilidade de atendimento pela perícia médica pode, em até 7 dias após a data inicialmente agendada, solicitar a remarcação pela Central 135. De acordo com o INSS, o benefício já concedido fica garantido nos termos de uma ação civil pública, que determinou que o INSS deve manter o pagamento até a data do exame, quando o segurado tiver apresentado um pedido de prorrogação e o INSS não o tiver atendido. Então é preciso ficar atento também para este pedido de remarcação. Se você tiver dúvidas, o caminho é entrar pela Central 135, converse com o pessoal do INSS. Veja se tudo está certo, principalmente agora, onde há greves dos médicos peritos e dos servidores do INSS. Tudo isso sem data para terminar. Vejam que no meio desta queda de braço, INSS, servidores, médicos peritos federais, fica o segurado do INSS. Vejam que mais uma vez o prejudicado é o segurado do INSS, que precisa da perícia médica. Até alguns já poderiam voltar às suas funções nas empresas. Já poderiam ser liberados para voltar a trabalhar. Porém,
só podem voltar depois da perícia médica. O INSS não pode cortar a perícia médica se a culpa não for do segurado. Se a culpa é do INSS, esta culpa tem que ser arcada pelo próprio INSS, não repassada para o seu segurado. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Bom, como vocês viram, e eu sempre digo, não tenho o que falar, né? A oratória do professor e explicação, afinal de contas, é um professor, né? 40 anos dando aula, tem que, né, saber explicar muito melhor do que eu, que não tenho uma oratória perfeita. Então vamos agradecer ao professor Walter Júnior pelas explicações. E eu agradeço a presença de vocês. 11 de maio de 2022, é uma quarta-feira, tá ok? Fiquem com Deus, um ótimo resto de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Daqui a pouquinho, tá ok? Um beijo do Capo e até o próximo vídeo. Eu conto com vocês, hein?